o interesse por estudar a automutilação se deu em decorrência dos inúmeros casos que vinham surgindo Tá falhando, Ana. na clínica, né, os casos que eu vinha atendendo. E assim, o interesse. Carla? Tô te ouvindo. Tá ouvindo legal? Tô. De vez em quando tá falhando, Ana, mas deve ser a internet. É complicado. Oi, cabeça. Você tá ouvindo a gente? Assim, eu vou começar me apresentando, né, para vocês. Eu me chamo Rimar, eu sou psicóloga. Ana, Eu tô ouvindo, coloca os tranquilo. slides de novo. Não tá me Não, conseguindo tô. me De ouvir vez em direito? quando dá uma falhada, mas é a internet. Pode ser até a minha, tá? Pode continuar. Bicho, é muito bom. Carla? Oi. Certo? Tá. E que é isso? Tô cantando. Cantando a cara. Quatro. Gente, eu preciso ouvir a voz de vocês para me saber se tá Ana, eu consegui te ouvir agora. Projeta os slides. Eu acho que foi a funcionando. internet que ficou ruim. Eu não sei se é a minha ou se é a tua. Pessoal, vocês estão ouvindo, Ana? Eu tô ouvindo bem, Márcia. Pronto, Marcia, obrigada pelo feedback. Ana, tenta projetar os slides. A Catiane disse que não tá te ouvindo também. O áudio dela está só cortando. Agora cortou completamente, não escuto mais nada. Gente. Ninguém, né? Só a Carla. Pronto, a gente testou às 9h30, estava perfeito, e agora, sabe como é a internet, né, gente? A internet é assim mesmo. Eu acho que ela deve ter caído, deve estar pedindo para entrar de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Ana, deixa eu ligar teu microfone está desligado, Ana, liga aí. Tá bom, agora então nunca que eu me ouvi. Ana, reproduz o slide que caiu também. Uhum. Pronto? Pronto, tô te ouvindo perfeito agora. Ok. Eu me apresentar um pouquinho para vocês, né? Meu nome é Ana Clécia Ribamar, eu sou psicóloga,
formada pela Faculdade de Tecnologia Intensiva. Foi lá que eu conheci a Carla, né, que vocês conheceram semana passada, que está mediando, né, a nossa conversa, que é a idealizadora do Inspirar e Crescer, e que é uma inspiração, né, para quem conhece. Sou mãe também de um pequeno de 4 anos. Sou membro do grupo de estudos em práticas lúdicas e educacionais, né, que é coordenado pela Carla, né, da Inspirar e Crescer, essa que eu vos falo. Faço parte da equipe, né, do Inspirar e Crescer, e sou psicóloga voluntária da Rede de Acolhimento com Vida, que é uma rede que faz um acolhimento psicológico por telefone. Né? E o meu Instagram é Vivenciando Psi. Como é que eu cheguei, né, até aqui para falar sobre automutilação? O meu interesse pelo assunto se deu devido a uns casos que vinham chegando na clínica, e teve um caso que me tocou bastante, né, de um adolescente que se automutilava por conta da ausência do pai, né, que ela sofria muito com a ausência do pai, que ele não tinha mais o contato com ela e não tinha o interesse de buscar o contato dela, né, por mais que ela mostrasse o interesse de querer tê-lo presente, ele não mostrava o mesmo esforço. Então, assim, ele dava prioridade a outra família, né, que ele tinha constituído depois, e o contato com ela era quase inexistente. Então, ela se automutilava por conta da ausência do pai dela. Ela se sentia muito triste por conta dessa ausência, ao ponto da automutilação dela ocasionar também uma tentativa de suicídio, né? Assim, ela se automutilar com tanta frequência e os cortes serem cada vez mais profundos, ao ponto de um dia ela chegar e se cortar tão profundamente que ela quase chega a óbito. Teve o interesse pela temática, né? Eu venho estudando sobre a automutilação desde que eu entrei no GEPLE, né, que é o Grupo de Estudos em Práticas Lúdicas e Educacionais da Faculdade de Pitágoras. E, assim, né, eu venho estudando e me aprofundando cada vez mais, eu juntamente com a Carla. Nós estamos desenvolvendo um e-book, né, que está em fase de validação, e um baralho também sobre a temática da automutilação. E eu acredito que existe uma necessidade desse tema deixar de ser tabu, né, porque falar sobre a automutilação é muito difícil. Assim, um pai chegar para o filho e perguntar se ele se automutila é muito complicado, né? Acredito que o assunto não chega e não fecha. Você chegar e abordar isso com as crianças é muito difícil e o manejo também é muito complicado. Então, assim, quanto mais você conversa e quanto mais você permite que a criança e o adolescente ela fale sobre as suas emoções, é mais fácil para ela falar o que sente e trocar esse comportamento pelo comportamento da fala. Então, assim, eu vejo a necessidade que esse comportamento seja conversado, seja compartilhado, né? Que as pessoas não tenham medo de tocar no assunto, né? Que consigam explicar para as crianças o porquê, né? Assim, o que é a automutilação, se elas fazem, se elas praticam, e buscar ajuda, né? Assim, se forem casos extremos e se você desconfiar. Até porque o que eu verifico é que muitos pais não conhecem ou não entendem o que é a automutilação, né? Às vezes acreditam que é frescura ou a criança está querendo chamar a atenção. E muitas vezes elas não procuram ajuda. E às vezes os pais também não identificam que as crianças elas se automutilam, né? Assim, essa adolescente que eu mencionei, a mãe dela só ficou sabendo que ela se automutilava depois de muitos anos que ela fazia esse ato. Então, assim, foi quando chegou no extremo, né, dela ter que ser hospitalizada por conta
dos cortes que ela fazia, que a mãe ficou sabendo. Essa semana chegou, acho que assim, a semana do preparatório, né, para esse grupo de estudo, para o sábado, chegaram alguns casos, né, sobre automutilação, e num deles chegou uma jovem de 10 anos que se automutilava. Né? A mãe dela não sabia que ela se automutilava, né? Ela ficou sabendo no consultório, quando a filha contou que fazia a automutilação, e que ela se automutilava desde os 7 anos de idade. Então, assim, fazia 3 anos que ela se automutilava, e a mãe nunca desconfiou. E ela chegou no consultório com a blusa, né, da manga comprida, que assim, é uma observação, né, a ser feita. Quando a criança, ela muda a vestimenta também, né, que é a tentativa de esconder os cortes. Assim, quando ela chegou e ela começou a contar que ela se automutilava desde os 7 anos de idade, a mãe ficou perplexa e começou a chorar. Como assim? Eu não desconfiei, eu não observei que a minha filha se automutilava e que minha filha sofria desde essa idade. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá certo? Ana, deixa eu só fazer um parêntese na tua fala. A Ana falou que está validando um material, né? Eu creio muito, é mal de professor, sabe, gente? Eu tenho que explicar para vocês o que é validar. A gente está vivendo hoje um momento em que a psicologia, graças a Deus, está saindo dos consultórios, está saindo da academia, está chegando cada vez mais na população. E eu fico muito feliz, né? Assim, eu particularmente sou da militância que a psicologia não devia estar no castelo de areia lá que se criou, e devia estar na comunidade, devia estar nas escolas, devia estar na boca do povo. Mas, para isso acontecer, isso tem que acontecer de uma forma muito responsável. Então, quando eu, a Ana e o meu grupo de estudos, que é da faculdade, é vinculado a uma faculdade de graduação, a gente desenvolve qualquer material, e a gente desenvolve vários materiais. Eu sou muito babona do que as minhas alunas desenvolvem, né? A gente está desenvolvendo esse e-book com a Ana, está desenvolvendo um jogo para ajudar os pais a conversarem sobre essa temática com os filhos. A gente desenvolveu um trabalho lindo que já foi validado, que é um jogo de tabuleiro para trabalhar a prevenção do abuso sexual infantil com as crianças. A gente vai estar lançando para o público em geral, acho que no próximo mês, vocês estão seguindo a gente nas redes sociais, vocês vão poder ter acesso a ele. A gente tem jogos para trabalhar a família, quase tudo meu tem a ver com criança e família, né? Mas o que a gente chama de validar? E hoje a gente vê muito psicólogo, muitos profissionais, inclusive vendendo coisas na internet, né? Ai, compre meu jogo, compre não sei o quê, então baixe meu e-book. Mas será que isso é válido? O que significa validar? A gente testa, a gente convida profissionais que têm experiência para avaliar o nosso trabalho. Então, quando vocês forem comprar materiais, quando vocês forem ler um livro, né, é muito importante que a gente, principalmente hoje, que tudo está na internet, que tudo é muito fácil, que a gente realmente se certifique se esses materiais são de qualidade. Então, quando a gente valida um material, é como se eu estivesse atestando a qualidade do meu trabalho. Então, hoje eu fico muito assustada, feliz por um lado, por ver tanto material sendo produzido, mas assustada por outro, por ver quanto material irresponsável e de baixa qualidade se tem na internet. Então, é muito importante que haja esse crivo, né? Quando vocês forem buscar os materiais de vocês, as leituras de vocês, os textos de vocês, os e-books de vocês, que se vocês avaliem se realmente tem a qualidade necessária, porque senão tem um monte de gente escrevendo qualquer coisa, dizendo que é um bom livro, dizendo que é um bom material para se trabalhar em consultório. Foi a minha orientação para vocês tomarem cuidado quando vocês forem adquirir esses materiais, né? E principalmente para que vocês também comecem a produzir, né? Eu gosto muito de incentivar os meus alunos a produzirem seus próprios materiais, a validarem seus próprios materiais. Isso é muito importante. Mas Ana tá excelente, pode continuar. Pronto. Aí, assim, como eu comecei a estudar, né? Foi chegando nesse grupo de estudos, né? Sendo muito incentivada pela Carla a continuar estudando e a produzir material, e eu vou, assim, meio que me apaixonando pela temática e tentando buscar mais, e tentando mostrar para as pessoas o que é automutilação, e tentando conversar com os pais,
né, assim, para observar os comportamentos das crianças e dos adolescentes. Eu, como mãe, né, eu me toco muito, né, com as questões da infância. Eu sou psicóloga infantil, né, e eu sou apaixonada pela infância, eu acho que por isso que eu me identifico muito com a Carla, porque ela também trabalha com essa temática. Então, assim, eu vou buscando conhecimento, e o conhecimento que chega a mim, eu passo para frente. O ato de marcar o próprio corpo, né? A automutilação é mais ou menos isso, né? Porque marca o corpo, né? Assim, de várias formas. E o ato de marcar o próprio corpo é um comportamento antigo, né? Civilizações antigas já tinham esse comportamento de marcar o próprio corpo e condizia muito com o status, né, das pessoas, uma forma de identificação, de mostrar quem era esse sujeito. Então, assim, esse comportamento não é de hoje, né, já vem bem antigamente. No século XVIII, a tradição judaico-cristã combatia violentamente as marcas corporais. Então, as pessoas que praticavam a automutilação, elas eram perseguidas e elas eram meio que divididas entre os crentes e aquelas pessoas que se automutilavam. Porém, as pessoas que praticavam automutilação, né, algum comportamento autolesivo que era decorrente de alguma adoração a Deus, era aceito, era super aceitável. A automutilação contém um significado, né? Sempre conteve um significado. Antes era associada a um Deus, a uma divindade, e as pessoas que se automutilavam, elas agregavam como se fosse um amuleto sagrado, né? A automutilação, de certa forma, um certo símbolo feito no corpo, trazia também meio que uma segurança para as pessoas que praticavam esse ato. No século XX, houve uma nova roupagem. Então, o que antes era visto como algo para agradar a um Deus, a uma divindade, passou a ser algo à parte. Então, elas não faziam mais para adorar um Deus, faziam sim para tirar a dor, como hoje em dia é feita, né, para amenizar a dor, para amenizar os sentimentos. Então, assim, não tem mais essa significação, como é que se pode dizer? Esse meio que esse cadeado, essa coisa ligada, essa ligação de um Deus e uma divindade, não são mais associados. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês também podem dizer, que eu acho que eu falo muito rápido. Aqui eu trago para vocês a automutilação na história, né? Como é que ela foi vista e como é que ela foi identificada, sendo identificada. Em 1846, foi o primeiro artigo médico publicado, né? O primeiro artigo médico que falou sobre a automutilação, sobre esse comportamento. E esse artigo falava de uma viúva de 42, 44 anos, que ela arrancou os próprios olhos por conta que ela sentia atrações por outros homens, e como ela já tinha sido casada, ela não aceitava que ela sentisse esses sentimentos. Então, como tentativa de punição e para que ela não visse mais outros homens, ela começou, né, ela arrancou os olhos. Então, assim, ela se automutilou para se culpar e para tirar esse pecado de cima dela. Em 1934, foi o primeiro avanço relevante no entendimento moderno da automutilação. Então, assim, foi o primeiro, assim, o estudo, assim mesmo, que aprofundado sobre o que era a automutilação. E o Karl Menning, ele dividia em três ideias, né, que a automutilação podia ser. Um era questões sexuais, o outro
era meio que uma pulsão também. E o terceiro seria em relação a cometer um pecado. Então, assim, é uma forma de punição do sujeito em cima de si, do próprio corpo. Em 1960, os estudos estavam mais voltados para aquelas pessoas que faziam cortes nos pulsos, nos punhos, desculpa, nos punhos. Então, assim, estava muito crescente, né, o ato da automutilação nos punhos. Então, as pesquisas eram mais referenciadas a esse comportamento e meio que negligenciavam os outros, né, que a automutilação não se encontra apenas no corte dos punhos. E nesse momento, foi caracterizado a automutilação como a síndrome do cortador de punho, né, pelo crescente número de casos que vinham acontecendo nessa área do corpo. Em 1980, houve uma prática marginalizada, né, sobre esses atos simbólicos, e esses atos eram relacionados ao suicídio. Então, a automutilação estava muito ligada ao suicídio, a ideia de que as pessoas se automutilavam para praticar o suicídio. Então, assim, as pessoas que se automutilavam, elas estavam com ideações suicidas, e por isso elas deviam ser caracterizadas como pessoas, né, com potencial nível de cometer o suicídio no futuro. Então, elas tinham que ser observadas dessa maneira. Hoje a gente já reconhece, né, alguns estudos reconhecem que a automutilação não está ligada ao suicídio, podendo sim a automutilação levar até o suicídio. Mas nem todas as pessoas que se automutilam, elas estão pensando no suicídio. Aí eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. O corpo, ele é um instrumento de comunicação, né? É o corpo que... É a partir do nosso corpo que a gente se apresenta ao mundo, né? É a partir do nosso corpo que a gente se expõe, é a partir do nosso corpo que as pessoas nos conhecem, né? É a partir do como a gente chega, né? Assim, se eu chegar, Ana Clécia, chegar em algum lugar, as pessoas vão me reconhecer enquanto Ana Clécia, e se me descreverem, vão me descrever a partir do que eu estou mostrando. Como o corpo ele é um instrumento de comunicação, algumas pessoas fazem tatuagem, colocam pence, colocam alguns adereços, né, assim, para mostrar o que elas são, para mostrar o que elas sentem, né, algumas tatuagens representam, né, tem seus significados para pessoas que fazem as tatuagens, né, os piercings têm um significado, têm uma história, né, assim, te faz reconhecido pelo jeito que você se expressa e o jeito que você se comunica. E sendo o corpo instrumento de uma comunicação, quando a pessoa se automutila, ela também está se comunicando, né? Ela está se comunicando com o mundo. Uma comunicação que para ela está sendo impossível ser dita através de palavras, e está sendo dita através dos atos. A pessoa que se automutila, ela quer comunicar o sofrimento que ela vivencia. Ela quer expor que ela está sofrendo e ela precisa expressar esse sentimento. E a única maneira que ela encontra é a automutilação. A automutilação, assim, se a gente for pesquisar e for, né, começar a estudar sobre, elas, em artigos, elas vão apresentando várias nomenclaturas, né, desde a automutilação, comportamentos autolesivos, escarificação e autoagressão. A escarificação corresponde também a essas meio que assinaturas no corpo, né, de você desenhar no corpo o que você está sentindo. Em alguns artigos eu encontrei a escarificação meio que acentuada com a tatuagem. Porém, a tatuagem não é a própria pessoa que faz, né? É o tatuador. Existe uma outra pessoa que, né, vai fazer a escrita, vai fazer o desenho no corpo. E a escarificação não, é a própria pessoa que faz esses próprios desenhos. Gente, eu tô sentindo vocês estão caladinhos. Tá dando para entender legal?
E o que seria a automutilação? O termo automutilação vem do latim, que significa mutilate, que é o ato de mutilar, de cortar um membro. Quando traduzida do inglês para o português, aí remete à pessoa que se corta. Então, a automutilação corresponde àquela pessoa que se corta. A automutilação é, portanto, qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem intenção consciente de suicídio. Quando a gente fala sem a intenção consciente do suicídio, é porque a pessoa que se automutila, na prática e na teoria, ela não está com a intenção suicida. Ela vai se automutilar na tentativa de amenizar o sofrimento vivido. E quando ela se automutila, dependendo do contexto e do grau da automutilação dela, pode acarretar no suicídio. A automutilação, ela não é aceita pela cultura. Então, assim, aí se torna mais difícil ainda, né, a pessoa que se automutila falar que se automutila, porque é algo não aceito. É como assim um sujeito, ele se corta para amenizar o que ele vem sofrendo, né? Como assim o sujeito vai lá, se corta, se machuca? Como é que o sujeito, ele mesmo se machuca? Né? Assim, se na nossa sociedade a gente tenta tanto fugir. Ana, Oi. posso jogar uma pulguinha na galera? Pode. Pessoal, olha que frase bacana que a Ana trouxe, né? A nossa sociedade está o tempo todo fugindo da dor. E como é que muitas vezes a gente se auto-inflige. Eu não sei se alguma de vocês já fez, colocou silicone. Alguém aqui já colocou silicone? Não? Ninguém? Alguma de vocês já fez... como é o nome daquela cirurgia que tira a barriga, Jesus? Lipoaspiração? Ninguém fez ainda. Então, eu acho que uma coisa que todas as meninas aqui já devem ter feito é tirar a sobrancelha. Acho que todo mundo aqui, assim, acho que 70% das meninas aqui já deve ter feito depilação com cera, né? Aí sim, né? Vocês são tudo nova, bonita, não precisaram ainda em cair na cirurgia plástica. Já, professora, andou horrível. Você fez o quê, gata? Depilação. Ah, depilação, né? Gente, Tirar a sobrancelha. eu desafio vocês, depois que acabar a aula, aí no YouTube mesmo, e bota lá, cirurgia de prótese de silicone, cirurgia de lipoaspiração. Gente, é uma violência. A pessoa que bota silicone, ela passa uma semana sem conseguir levantar o braço. A pessoa que faz lipoaspiração, ela fica muito, eu nunca fiz, né? Mas eu tenho várias amigas que fizeram, elas falam relatos horríveis, né? E aí eu vou pegar mais pesado ainda, né? Os crossfiteiros da vida, tem uma implicação com o povo do crossfit, né? Assim, eu já fui para uma aula de crossfit, assim, eu fiquei realmente muito assustada com aquelas pessoas que ficam lá levantando pneu e subindo em corda, assim, eu como sedentária, né, que sou, foi uma coisa muito assustadora para mim. Mas é muito interessante esse movimento das pessoas de implicância e sofrimento. Eu vi uma fala de um artista, eu não lembro agora, acho que foi uma das ex-mulheres do Ronaldinho, aquela moça que ele casou num castelo. Hoje ela é triatleta. Aí ela falou a seguinte frase: todo mundo vai sentir dor, então é melhor sentir dor por ser atleta. Então, quando ela fala essa frase, é uma coisa que atletas de alta performance falam muito, né? Pronto, alguém até botou uma frase aqui: sem dor, sem ganho, né? Exatamente. Então, existe automutilação, gente, inclusive fazendo um link do que eu falei semana passada, né? Como muitas vezes existe uma cultura que está relacionada, sim, né, com essa questão da morte e a gente nem percebe. Então, a gente se auto-inflige dor tirando a sobrancelha, a gente se auto-inflige dor com essa cultura de uma beleza surreal, porque não existe essa beleza. A própria Gisele Bündchen, que é um sinônimo de beleza, ela fez sei lá quantas cirurgias plásticas, né? Assim, as Miss Universos aí que todo ano tem, que é a beleza do ano, essas moças fizeram. Eu vi uma matéria
geralmente a Venezuela sempre ganha, né, para Miss Universo. Geralmente a média de cirurgias plásticas é de 19 a 25. A Anitta, por exemplo, é um grande sinal disso, né? A pessoa quando ganha, tem dinheiro, e começa a ir num padrão de beleza, porque tem que mudar o nariz, tem que mudar o queixo, tem que mudar sei lá o quê, os procedimentos estéticos que não param, enfia agulha no meio da sua testa, literalmente, né? Então, a automutilação, gente, se vocês pararem para pensar, ela tá mais embrincada na nossa sociedade, a questão do suicídio, ela tá mais, essa relação com a dor, ela tem uma relação tão forte na nossa cultura, e a gente não percebe. E aí, a gente se espanta quando vê um adolescente se cortando, né? A gente acha feio quando vê um adolescente, ou eu vi está passando na fazenda, né? Eu vi uma mocinha toda tatuada. Aí muita gente fala que coisa feia, a menina toda tatuada, né? A gente se espanta com isso. Mas ninguém se espanta quando alguém faz 20 cirurgias plásticas, até porque a gente não conta, né? A gente não se espanta quando uma colega nossa quer botar silicone, a gente diz, vai, que legal, vai cuidar da tua autoestima, né? Então, a automutilação está mais ligada no nosso dia a dia do que a gente para pensar. Pois é. Muito bom, gente. Obrigada, Ana. Pode continuar. As pessoas que se automutilam, elas têm poucas estratégias de enfrentamento. Então, assim, elas não sabem como, né, enfrentar e como lidar com os sentimentos que acometem. Agora a Carla falando, né, que a automutilação, né, são várias esferas e algumas são aceitas e outras não. Eu me lembrei de um atendimento que eu fiz essa semana de uma menina de 25 anos, 25, 26 anos, que ela se automutilava por se achar feia. Então, assim, ela falava, eu sempre fui feia e eu continuo feia e eu me automutilo. E eu perguntei a ela, você tem vergonha, assim, né, das suas marcas? Ela disse, não, porque as pessoas não percebem que eu me automutilo. Né, assim, ela tem marcas pelo corpo, pelos braços, né, são algumas marcas que ela faz com a unha, e ela fala que ela não se preocupa porque as pessoas nunca perceberam que ela se automutilava. A única pessoa que percebe que ela se automutila é a mãe, e ainda é quando ela se automutila no rosto. Então, assim, agora que todo mundo tá usando máscara, né? Assim, é bem inevitável para ela. Tipo assim, ela fala que ela não é percebida, né? Além dela se sentir feia, ela não se sente percebida pelas pessoas. Então, assim, para ela é super natural e é super gostoso, né? A fala dela assim, se automutilar, ela se sente aliviada quando ela faz. E como as pessoas nunca vão perceber, porque nunca perceberam, então para ela a prática se tornando muito natural. Já. A automutilação ela é um problema de saúde pública por conta do crescente número de jovens, né, e adolescentes e adultos também que se automutilam. Então, assim, a automutilação não corresponde apenas a crianças e adolescentes, né? Assim, pode decorrer que a vida toda as pessoas se automutilem. Eu atendi uma senhora, né, assim, já com 50 e poucos anos, que ela arrancava os pelos dos braços. Então, assim, quando ela estava muito estressada, ela arrancava os pelos dos braços e as filhas percebiam que ela fazia isso e ela falava, não, eu não tô fazendo isso não. Mas, assim, quando começava a crescer os pelos nos braços, se ela estivesse muito angustiada, ela arrancava os pelos e ela disse que se sentia muito culpada por fazer isso. Ela disse que isso não era normal, que isso não era aceitável, mas ela não conseguia não arrancar os pelos nos braços se ela estivesse muito nervosa, se alguma coisa tivesse chateado ela. O comportamento da automutilação é um comportamento crescente. Cada vez mais jovens vêm praticando o ato da automutilação. Uma coisa curiosa que eu acabei descobrindo, né, quando eu comecei a estudar, é que no Brasil tem poucos estudos referentes à automutilação. Então, assim, para a gente entender os índices, né, e a gente saber
quantos por cento da população se automutilar aqui no Brasil é muito difícil, né? É algo bem quase impossível, né? Assim, nos outros países não, existem dados, né, de adolescentes que se automutilam, mas aqui no Brasil o índice ainda assim, de estudo é muito pequeno. Existe uma autodivulgação sobre a automutilação. Assim, se você quiser saber como você se automutila, com quais instrumentos você utiliza, como você faz para os seus pais não descobrirem que você se automutila, você coloca na internet e você vai encontrar inúmeras páginas. Você encontra no Instagram páginas de jovens explicando como fazem, né, contando seus relatos e por que fazem, como se sentem depois que fazem, até assim, ídolos, né, assim, que praticaram a automutilação e acabam falando por que fizeram, e algumas pessoas se sentem identificadas com a história, né? Assim, quando uma pessoa se torna ídolo de outra, aquela história, né, se faz muito, você se sente muito parecida com aquele sujeito. Então, assim, como tal pessoa agiu daquela maneira para lidar com o sofrimento, também vai ser possível para mim lidar e passar por esse sofrimento da mesma maneira, né, se automutilando. Então, assim, encontrar formas e maneiras e conhecer histórias, você pesquisando na internet, você encontra. E a gente sabe que os jovens, eles estão muito na internet. Então, assim, se você, né, pai, mãe, amigo, tio, tia, puder conversar com seu filho a respeito deste comportamento e saber também o que é que eles estão pesquisando na internet, né, assim, é ótimo para você conseguir lidar e conseguir ensinar e contornar, né, para que esse comportamento não vire parte da rotina desse jovem. E, assim, é necessário despatologizar, né, a automutilação em referência de que muitas pessoas acreditam que a automutilação está referente apenas a quem tem patologia, né, a sujeitos que têm patologia, a sujeitos que são bipolares, a sujeitos que sofrem por outros transtornos. A pessoa que tem o transtorno borderline ou bipolar, elas podem sim, né, assim, é um número bem elevado das pessoas que praticam a automutilação, mas não é apenas essas pessoas que se automutilam, né, muitos jovens que não têm transtorno algum, né, ou estão desenvolvendo, né, algum transtorno, podem estar com ansiedade, podem estar com depressão, mas não está acometido apenas a transtornos psicológicos. Quais são as causas da automutilação? Não existe um consenso entre autores sobre as causas da automutilação. Então, assim, o jovem se automutila por essa questão. Não é assim. Né? Cada jovem tem a sua questão e o porquê que se automutila, o porquê que age dessa maneira, né? Pode ser por tristeza, pode ser por bullying, pode ser por brigas, né, frequentes na família, pode ser por separação dos pais, podem ser porque tá com a autoestima baixa. Então, assim, são N motivos e não pode, né, assim, centralizar em apenas um ou dois. Precisa ouvir o jovem para entender por que ele se automutila. Então, como eu falei, né, pode estar referenciada a personalidade borderline, como pode ser que o sujeito não tenha nenhuma patologia. Fatores genéricos e biológicos, não é genéricos, é genéticos, psiquiátricos, culturais, sociais. E existe uma falta de estudos longitudinais, que é referente a como esse sujeito vai estar na fase adulta, como esse sujeito vai estar daqui a 10, 15 anos, né? Esse sujeito que se automutila. Tem muitos estudos voltados à automutilação,
né? Assim, como esse sujeito está sofrendo, como é que se aborda esse sujeito, mas como esse sujeito vai estar daqui a 10, 15 anos, não existem muitos estudos. Porém, existem alguns autores que acreditam que a automutilação é algo passageiro e que depois de alguns anos, quando esse sujeito conseguir estratégias de lidar com o sofrimento, né, quando ele amadurecer, ele acaba deixando esse comportamento. Quais seriam os motivos, né, da automutilação? Problemas famílias. Oi. Volta até o slide passado um pouquinho. Ok. Assim, como a Ana falou, né? É muito importante que, só para destacar, que realmente existem, sim, questões psiquiátricas que podem estar envolvidas, mas não necessariamente, né? Então, não necessariamente muitas vezes quando a gente recebe algum caso então a gente já pensa num possível diagnóstico psiquiátrico. E é importante que se descarte, né? É importante, inclusive, que vocês reconheçam alguns instrumentos que nos ajudem a fazer esse descarte. Lembrando que todo diagnóstico psiquiátrico tem que descartar, né? Existem alguns instrumentos muito legais que eu indico que vocês procurem, né? O SKID, o Mini Mental, que são instrumentos que são utilizados, são escalas que lidam geralmente com os transtornos mentais mais comuns. Então, você pode aí, né, avaliar se existe rastrear possíveis ansiedades, depressão, psicose, esse tipo de coisa. Mas a gente que trabalha mais com criança e adolescente, que é o meu caso, o caso da Ana, a gente percebe que não necessariamente há uma associação direta com psiquiatria, que já é um pouco diferente da questão do adulto. Infelizmente, você tem casos, inclusive eu indico que vocês assistam um filme chamado A Secretária, não sei se a Ana já assistiu. Esse filme, inclusive quem faz ele é aquela moça do Homem-Aranha, que ela é o primeiro Homem-Aranha, que eu sou velha. O primeiro Homem-Aranha, aquele do Peter Parker, lourinho e tal, aquela mocinha lá, ela faz a secretária, que é uma moça que se automutila, inclusive ela é adulta, né? Vou colocar, eu não tenho mais esses instrumentos, eu tenho eles só impressos, gente, eu não tenho digitalizado, senão eu mandava para vocês. Eu usava muito esses instrumentos quando eu trabalhava no hospital. Eu trabalhei 4 anos dentro de um hospital psiquiátrico, então a gente utilizava muito. Todos os nossos pacientes, a gente fazia essas escalas. Lembrando que a escala, ela é um auxílio, tá bom? A gente também usa outros recursos, mas essas escalas são excelentes. Se algum de vocês tiver e puder compartilhar com a gente, seria ótimo. Então, é muito importante que a gente faça esses rastreios para avaliar possíveis casos de questões psiquiátricas, mas geralmente a infância e a adolescência não é a questão psiquiátrica a questão mais prevalente no caso da automutilação. Geralmente, requer uma série de outras questões, como as questões sociais e culturais que a Ana falou. Existe sim uma questão de abandono, uma questão de vínculo, né? Eu trabalho muito com família, eu percebo como o sofrimento relacionado uma live sobre esses instrumentos, rapaz, vou pensar, viu, Evanildo? Quando eu tô aqui super triste, porque eu não não coloquei no cronograma brincadeiras perigosas, porque senão ia ser só sobre criança, né? Próximo ano eu faço só sobre prevenção do suicídio infantil, porque senão ficaria muito infantil. Mas eu fico aqui chateada porque eu não fiz de brincadeiras perigosas. Mas eu tenho uma aula que eu dei eu posso mandar o vídeo para vocês só falando de brincadeiras perigosas. Mas é legal essa dos instrumentais, sim. A gente pode pensar no assunto. Para ajudar vocês a montarem um repertório, né, de um psicólogo de vocês, acho que é bem bacana. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando muito mais de questões de vínculos, né? A gente está falando muito mais dessa sensação de abandono que é gerado, porque a criança e o adolescente, ele precisa construir vínculos com a família, em seguida ele precisa construir vínculos com o seu meio. A Ana trouxe muito bem a questão do bullying, a questão de não conseguir se enturmar dentro da turma. E aí tem um terceiro significado, né? Que são aquelas crianças que se automutilam por modismo.
Então tem criança que se corta. Tava todo mundo se cortando, eu fui me cortar também, né? Pra ver o que acontecia, mas eu nem gostei. Achei que doeu, eu só continuei me cortando porque as minhas amiguinhas estavam se cortando também, eu queria ser descolada. Então, assim, existem todas essas questões que estão relacionadas. E sim, né, essas questões genéticas que a Ana está falando, a gente também vê essas questões parentais. E quando eu falo da questão, quando eu chamei o link, né, para a questão de essa automutilação socialmente aceita, como das cirurgias plásticas, como desses treinos absurdos, né? Se você é crossfiteiro, por favor, não estou falando necessariamente de você, mas tem muita gente que tem uma vida extremamente sofrida, que só come batata doce e frango e treina 3, 4 vezes por dia. Então, assim, se implica no no pain, no gain, né? Como alguém aí mesmo postou, que traz muito sofrimento. Então, muitas vezes, você está copiando um modelo parental, mas você não é chegado no CrossFit, então você vai de outra maneira que lhe parece mais adequada, né? Então, é muito importante, só queria mesmo era destacar isso, e destacar de novo, vocês são psicólogos, vocês são o futuro da psicologia, é muito importante que nós, psicólogos, nos apropriemos da epidemiologia. É o meu? É muito importante que a gente faça mais pesquisas, né, sobre esse assunto, para que, de fato, a gente tenha um panorama real do porquê os adolescentes estão se mutilando, por quanto tempo os adolescentes, as crianças se mutilam, como eles levam isso para a vida adulta, né, quais são as implicações financeiras, sociais, culturais, que isso traz para a vida desses sujeitos. Então, é muito importante que vocês, eu como professora da graduação, gente, eu fico super chateada com meus alunos, faz TCC de TDAH, faz TCC, né? Eu não sei vocês o que vocês fizeram de TCC, mas a galera ainda está muito no mais no mesmo, né? Sobre a mulher e a psicanálise, o paciente, não sei, e a abordagem. Fica aí a minha provocação para quem ainda está na graduação, gente, e nesses temas mais difíceis, né? Eu escolhi suicídio na infância e na adolescência, trabalho violências com crianças, fica aí a meu apelo a vocês, né, a juventude da psicologia, a investigar esse tema difícil, para a gente poder entender e realmente produzir coisas que sejam efetivas para que essas crianças possam se desenvolver e melhorar, tá bom? Pode continuar, Ana, estava só descansando tua voz. Bom, em relação aos motivos, né? Existem motivos relacionados a problemas familiares, como eu mencionei, aos relacionamentos interpessoais, podem sim estar relacionados a transtornos e patologias e preocupações externas. Os problemas familiares podem envolver em questões desde perca de algum parente, como brigas entre os pais, como brigas entre pais e filhos também. Os relacionamentos interpessoais seriam muito em relação também ao contexto, como a Carla falou, de ter que ser aceito por um grupo, da necessidade do jovem de ser aceito, né, em um grupo, de fazer parte da turminha. Então, assim, quando o sujeito ele não é aceito, ele fica muito frustrado, né? Assim, não é reconhecido pelos seus pares. E quando ele sofre bullying também, né? Assim, os bullying são extremos, são sofridos, né? Por quem está, né, naquele momento e quem está sendo alvo do bullying. Então, assim, como muitas vezes a pessoa que sofre bullying, ela não comenta, ela não fala que está sofrendo, então a fórmula de escape também seria a automutilação. Está relacionado também à angústia sofrida por essas pessoas que praticam a automutilação. Está relacionada à ansiedade, a tensões e uma tentativa de reduzir essas tensões negativas, né? Assim, de tentar aliviar de qualquer maneira o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo e que eles não conseguem, eles não têm outra maneira, ou eles acreditam não ser possível outra maneira de aliviar o que eles sentem. A automutilação é um fenômeno heterogêneo, que está associado a vários fatores precipitantes e acompanhado por experiências subjetivas, né? Como eu mencionei, que a automutilação, ela
é super individual e o que gera um sujeito que ele se automutile é diferente do outro sujeito. Pode até ter a mesma causa, tipo, o sofrimento do bullying, mas a vivência, como ele vivencia o bullying, é totalmente diferente da maneira que o outro sujeito vivencia aquele bullying. Mesmo que os dois se automutilem, a vivência, o sentimento, como eles estão passando, como eles estão se sentindo, é diferente. Então, assim, a automutilação, ela é singular para cada sujeito. Mesmo que sejam causas parecidas, o que o sujeito sente é totalmente diferente de um para o outro. Até porque pessoas que sofrem, né, por bullying não é a única maneira de escape, não seria, né, não seria apenas a automutilação, né? Alguns jovens, eles possuem estratégias e eles possuem alguma maturidade maior para lidar com essa situação, além de ter, né, o apoio dos pais de falar, né? E eles conseguem ser ouvidos e conseguem buscar outras estratégias de enfrentar as situações. O que a automutilação proporciona? Ela proporciona uma apreciação da dor física, então as pessoas que se automutilam raramente ou quase nunca sentem dor. Então, assim, elas se acostumam com aquela dor, com aqueles cortes, com aquelas pancadas, né? Porque a automutilação também não é só referente aos cortes, né, feitos. Pode ser arrancar cabelo, arrancar cílios, murrar a parede, bater a cabeça na parede. Então, assim, são N estratégias que essas pessoas, né, cometem para se automutilar. Então, acaba a dor sendo mínima, né, assim, ou quase, né, nenhuma. Então, assim, para elas é mais fácil e é melhor lidar com essa dor do que lidar com o que eles vêm sofrendo, né? Ela proporciona uma substituição da dor psicológica pela dor física. Então, aquela dor que o sujeito vem sofrendo, né, psicologicamente, aquela angústia, aquela tristeza, ele passa para a dor física, né, que acaba sendo, né, pequena e quase inexistente. Mas, assim, só em sentir, né, o sangue escorrendo ou ver, né, o hematoma, é uma tentativa também de validar aquela dor que está no campo do psicológico e trazer essa dor para o real. Então, assim, eu consigo ver a minha dor, eu consigo ver o que eu estou sentindo. E dessa maneira eu consigo trazer uma sensação de bem-estar e alívio. Então, quando o sujeito ele comete a automutilação, ele está atrás de um alívio. Porém, esse alívio é temporário, dura no máximo uma semana. E ele tende a buscar novamente a automutilação, por conta desse pequeno intervalo que ele consegue amenizar o sofrimento psicológico vivido. Tem alguns sujeitos que meio que se programam para se automutilar, né? Como é um comportamento que eles fazem escondido, eles procuram fazer em horários que os pais não estejam, que seja mais fácil para esconder e que eles consigam não ser de nenhuma forma descobertos. Então, assim, programação de horário, de dias para se automutilar. Porém, quando o sofrimento está bem, se no ápice, eles se automutilam em qualquer horário. A adolescente que eu atendia, uma vez relatou que ela se automutilava até na escola, né, assim, com a lâmina do apontador. Pedia para ir no banheiro, cortava a mão, né? A mãe dela já tinha descoberto que ela se automutilava. Então, assim, nos braços, nas pernas era impossível, porque a mãe dela não permitia mais que ela usasse camisas compridas, de mangas compridas, que era o tipo de costume ela usar quando ela se automutilava. Então, ela começou a cortar na mão, porque a mãe dela não ia descobrir, a mãe dela realmente não sabia que ela continuava com a automutilação.
O que precede a automutilação? Acontece um aumento de tensão, de raiva, ansiedade e uma perda de controle. Por mais que o sujeito ele tente se controlar para não cometer a automutilação, ele perde totalmente o controle e ele acaba se automutilando. A tensão é tão forte, a ansiedade é tão grande, né? Aí juntam mixes de sentimentos que ele tende a se automutilar para aliviar essa tensão sofrida. Existe um desejo incontrolável da automutilação. O sujeito, ele quer se automutilar, ele quer aliviar o que sente. Então, por mais que ele tente se controlar, vai ser inevitável, né, se ele estiver sofrendo por essas tensões, por essa raiva, com essa ansiedade, sem ter com quem falar, com quem expressar, ele vai continuar se automutilando. A automutilação, ela não é algo novo. Ai, Ana, desculpa, Oi. me de novo. Sem problema. É porque alguém falou aqui de relacionamento abusivo, né? Aí eu me lembrei dos 50 Tons de Cinza. Me lembrei dos 365 dias, que tá no Netflix, né? Então, gente, essa é um ótimo exemplo de como muitas vezes a gente romantiza a automutilação. Né, como a gente, inclusive, eu não sou um especialista nesse assunto de, como é que chama? BSD, BDS, alguém sabe o nome disso direito? Aquelas pessoas que sentem um prazer nesse tipo de relacionamento meio doloroso, né? Tem até um seriado no Netflix que é Amizade Dolorosa, não sei se alguém já assistiu. Vai falar bem sobre isso, sobre as dominatrix, pessoas que pagam para sentir algum tipo de dor, né? Prazer em relacionamentos dolorosos. Teve uma novela da Globo, que faz alguns anos, vocês são jovens, como era o nome da novela? Belíssima, que era até um rapaz que ele gostava de ver cenas pesadas, a esposa dele viu, né, o conteúdo pornográfico que ele assistia, muito chocado com característica, e depois ele vai fazer terapia, e ele conta para a terapeuta que foi abusado quando criança, foi exposto a esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu não sei, gente, a gente precisa, não existe uma explicação, nunca vai existir uma explicação que sirva para todo mundo, né? Essa história dessa novela, né, vai mostrar a história de um rapaz que desenvolveu um certo prazer e um pouco estranho por essa coisa, e tinha uma relação com a violência na infância. Eu não posso garantir, abrir minha boca e dizer que todas as pessoas que passam por isso, né, vão ter esse mesmo tipo de história. A gente nunca vai saber, porque nunca se pesquisou isso a fundo e tudo mais. Mas é muito importante, né, que a gente estude. Infelizmente, relacionamentos abusivos acontecem muito, né, e não só de pares, né, de pessoas que escolhem casar, namorar, ficar, enfim, muitas vezes entre mãe e filho, muitas vezes entre patrão e empregado, mas é muito importante, se essas pessoas vierem a nós como clientes, que a gente consiga entender dentro da história desse sujeito, onde é que essa dor entrou, né, onde é que essa compreensão de tolerância e de necessidade de suportar essa dor, né, e de muitas vezes se infligir essa dor. Então, e muitas vezes até romantizar essa dor, né? No emprego, principalmente, hoje eu vejo muito isso, né? Não, frases que vocês devem ouvir muito. Não, vocês são jovens, tem que trabalhar mesmo, trabalhar muito, tem que aguentar, né? Então, a gente romantiza e nem percebe, né? A gente é abusivo em determinadas áreas da nossa... A gente mesmo é abusivo. Eu acho que eu já devo ter falado isso, né? Mas você é novo, você tem mais que trabalhar mesmo, né? Eu ouvi muito isso, né? Então, a gente faz esse tipo de coisa e a gente não percebe. Então, esses sim são bons exemplos. Muitas vezes relacionamentos abusivos, sim, por isso que é tão complexo, né? A gente está assistindo, o Brasil está assistindo aí a Maíra Carmo, fez lá toda aquela história do rapaz, ela foi a público e disse que, inclusive ela disse, né, vim a público para não voltar para ele, porque eu já voltei várias vezes, e reza aí o site de fofoca que ela já voltou com ele, né? Então, é muito complexo, né? É uma relação realmente que é dolorosa. A dor,
Até é bom falar isso. O nosso cérebro, gente, ele é um cérebro que ele é dividido em 3 partes, né? Existe o cérebro mais interno, que é o que a gente vai chamar de cérebro reptiliano, que ele é o nosso cérebro, herança dos nossos ancestrais. E a gente, humano, a gente se relaciona com a dor de uma forma muito profunda. Com certeza, vocês lembram muito mais das experiências dolorosas do que lembram das experiências prazerosas. E por quê? Porque experiências dolorosas ensinam alguma coisa para a gente. Então, o nosso cérebro, ele tende a se reter essa informação com muito mais energia. Tende a que você lembre mais, porque o desejo do seu cérebro é que você, de fato, retenha essa informação para que você aprenda e não passe por isso de novo. Mas algumas pessoas não conseguem sair desse ciclo, né? E entram ali num ciclo de violência. Então, a gente vai ver, sim, Ana, com muita frequência, pessoas que foram vítimas de violência na infância, se envolverem em relacionamentos violentos, pessoas que se automutilaram na adolescência, continuarem encontrando formas, né? A gente pensa, ai, ficou bom, deixou de se automutilar, virou crossfiteiro, será? Ah, não, né? A menina saiu de um relacionamento abusivo, hoje tá linda, maravilhosa, fazendo plástica, malhando. Será, gente? Andando de salto alto, indo beber em todas as festas, acabando seu corpo. Será mesmo que ela saiu de um relacionamento abusivo? Ou ela só encontrou uma outra forma de se relacionar? Né? Ou então, esses filmes, né, que romantizam o abuso, né? Não, ele é abusivo comigo, mas ele me deu um carrão. Ele é abusivo comigo, mas me levou para Nova York, né? Então, a gente precisa muito pensar sobre isso. E a automutilação, ela tá mais imbrincada na nossa vida do que a gente imagina dos nossos pacientes também, né? Alguém perguntou... Tem um livro, Aline, que eu li, é um livro de autoajuda. Mulher, eu fiquei tão chocada. Esse livro, ele dizia assim, que você, né, sempre que você estiver, sei lá, pensando numa coisa que é ruim, esse negócio, a moda agora de autoajuda, né, dessas mentorias, coachings, não é do tipo, mentalize coisas positivas, né, não é essa vibe da gratidão, essa vibe você controla a sua mente, né? Então, o que é que eles falam, né? Se você se belisca, a dor vem e você muda o foco. Então, uma das ótimas formas da gente mudar o foco é sentindo dor. Taca a cabeça, taca a mão na parede para você ver como você não vai pensar mais em nada, né? Então, tem coaching, gente, que está ensinando isso pro povo. Isso é uma loucura, é precedente, né? Em vez de ensinar você a lidar com as suas emoções, faz você desviar a emoção. Inclusive aqueles gritinhos, né? Tem um que era assim, eu sou imparável. Aquilo também é uma forma de desviar a tua atenção, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de experiência, porque a gente está criando, na verdade, sofrimento e nem percebe. Mas é interessante, o nosso cérebro ele é muito interessante. Pois pode continuar, né? Desculpa aí a interrupção. Não, tá ótimo aqui os comentários. Pelo menos eu não me sinto só. E mais uma, gente. Muita gente ainda não colocou o nome na lista de frequência, tá? Semana passada, a gente teve mais gente presente do que assinando a lista. Então, eu sei que teve gente que não assinou semana passada. Então, coloca lá teu nome completo e teu e-mail para a gente poder dar check na tua frequência, tá bom? Ok. Né, como mencionado, a automutilação não é algo novo, porém vem crescendo assim consideravelmente. A influência dos amigos e da mídia em relação ao comportamento da automutilação, como também foi mencionado, né, que algumas crianças, alguns adolescentes se automutilam não porque estão sentindo alguma dor ou querem se livrar de algum pensamento, mas porque o amiguinho, né, o coleguinha, aquele grupo que ele quer participar, se automutila e é uma tentativa de estar no grupo. Eu vou me referir muito a essa adolescente que eu atendi, porque foi o meu primeiro caso, e esse foi um caso que me tocou bastante. Ela
que começou a se automutilar depois que ela conheceu uma amiga que se automutilava, né? E ela, assim, depois de começar a se automutilar, e ela vendo que a amiga estava muito mal, ela contou para os pais dessa amiga que a amiguinha estava se automutilando. Então ela foi lá, contou para os pais dela que a amiga estava se automutilando, que ela estava precisando de ajuda, né? Que essa amiga precisava de ajuda, mas que ela não precisava de ajuda. Assim, ela estava conseguindo lidar com a automutilação, ela fazia cortes pequenos, né, e leves, mas essa amiga já estava começando a cortes mais profundos e estava vendo ela muito abatida. Então ela pegou e rompeu, né, o sigilo, né, a confiança que a amiga teve com ela, para contar para os pais e aconselhava a amiga, né, que ela não tinha mais que fazer isso, mesmo ela, né, continuando o ato da automutilação. Com a automutilação, a tentativa do sujeito é colocar para fora o que ele está sentindo. É escapar dos sentimentos que tanto magoam, que tanto deixam tristes, que tanto deixam ansiosos. É fugir dos pensamentos, é esquecer a dor, é buscar o alívio, é tentar de toda maneira se livrar do que sente. Então, a única alternativa vivenciada, assim, e a possível naquele momento é a automutilação. Quando o sujeito se automutila, ele esconde, né, as automutilações para não ser criticado, alguns, né, para não apanharem dos pais, para não sofrerem, né, alguma retaliação por se automutilar, por não serem taxados de esquisitos. Ocorre também um sentimento de vergonha, por isso que eles escondem, né? Assim, eles não querem que as pessoas descubram que eles se automutilam, que eles estão ali se cortando todos os dias, que eles demonstram felicidade, que eles demonstram sorrisos, mas que quando estão sozinhos eles estão se cortando, que eles estão tristes, então eles têm muito sentimento de vergonha, né? Em um dos relatos, né, que eu tive acesso, foi que em um certo momento, né, a pessoa se cortando, ela começou, o braço começou a sangrar muito e ela ficou com muito medo, porque não parava de sangrar, por mais que ela estancasse, não estava parando de sangrar. Ela estava com muito receio de ir para o hospital por conta desse corte e ter que falar para o médico na frente da mãe que o fato dela estar sangrando era por culpa dela, né? Ela estava ali porque ela se cortou. Então, assim, o sentimento de vergonha é enorme. Em alguns momentos, colocam a vida em risco, né? Esse poderia ser um potencial índice de suicídio, né? Porque, como ela estava se cortando muito e o corte estava sendo mais profundo, em algum momento ela poderia, né, cortar ao ponto de cometer o suicídio. Então, as pessoas que se automutilam, elas colocam, né, em alguns momentos em risco. Dependendo do local que ela escolhe para se automutilar, dependendo também da gravidade das automutilações, né, do tamanho dos cortes e da profundidade. Existe, como mencionado, uma ausência ou uma indiferença da dor, então tanto faz sentir dor como não, porque é melhor sentir aquela dor física do que a dor psicológica vivenciada, né? Mudar o foco da dor no momento da automutilação. E muitas vezes essas dores nem são interpretadas como dor. Então, assim, como eles veem a automutilação como um alívio, então, para eles, não é uma dor, né, que eles estão gerando neles, é um alívio, é uma forma de lidar com o sofrimento. Então, como que esse comportamento que gera alívio, que gera, né, uma alegria, assim, mínima, mas que gera, como é que vai ser encarada como dor? Então, ela não é vivenciada e vista como dor, ela é vista como um alívio, como uma fuga do sentimento. O DSM-5, né, coloca este comportamento está associado com a tentativa de reduzir emoções negativas, como tensão, ansiedade, autocensura e ou dificuldade interpessoal. Então, o DSM-5 ele já coloca a automutilação, né, nos quadrozinhos, já tem uma definição sobre o que seria a automutilação.
E a mídia, ela é o principal divulgador, né? Como mencionado, se você procurar, você encontra tipo, N matérias, N relatos do que seria a automutilação e como você faz. A dor física é mais fácil de lidar do que a dor emocional, né? Eu queria saber o que é que vocês pensam em relação a isso, né? Em relação a essa frase de que a dor física ela é mais fácil de lidar do que a dor emocional. Vocês queriam falar alguma coisa? Não? Ok. Para esses jovens, a dor física é mais fácil de lidar do que a dor emocional. Por quê? Porque a dor emocional... Oi, Vai falar alguma coisa? eu gostaria de falar rapidinho. Então, eu acho muito mais difícil a dor emocional de lidar, né? Eu tive depressão, aí eu sei ver essa diferença, né? Pronto. Quanto é infinita a dor emocional. Isso. Você me ouviu? Ouvi. Sim, porque até por quando essas pessoas não têm o suporte, né? Assim, quando não são acreditadas. E como é que vai lidar com essa dor emocional que você não sabe quando vai passar, se vai passar. E é uma dor que você não sabe dizer o que está sentindo. É uma dor que te sufoca. E a dor física não. E fora o preconceito, né? Essa dor, a gente tem um preconceito muito grande também, né? Porque a maioria das pessoas acha que não, vai trabalhar, igual você já tinha falado aí. Se você vai trabalhar, vai lavar uma roupa, vai fazer alguma coisa que passa, né? E parece que é infinita a dor. Isso. Aí, né? Aí imagina só, né? Vai você falando, né, em relação de você já ter tido depressão e de ser desacreditada em relação aos seus sentimentos, ao que você vinha sofrendo, porque o que você, né, vinha sofrendo não era aparente, não era visto pelos outros, era sentido apenas por você. Aí, em relação, né, passando isso para os jovens, como eles vão mostrar, né, esse sentimento, essa dor emocional, se alguma deles, às vezes, não tem suporte nenhum, não tem com quem falar. Então, transferir, se eles têm a oportunidade e a chance de transferir essa dor emocional para a dor física, para o real, é o que eles vão fazer. É para onde eles vão transferir todas as energias possíveis que eles têm naquele momento. Oi? Eu imagino. Eu acho que deveria ter essa palestra aí nas faculdades, escola. Eu até coloquei no chat aí, né? Eu escrevi no chat. Por quê? Porque a gente não tem essas informações. É a primeira vez que eu estou tendo todas essas informações que você está passando. Imagina, eu com 44 anos, é a primeira vez que eu estou tendo... Tô sabendo de tudo que você está passando para a gente. Eu acho que deveria ser mais divulgado na mídia mesmo. Mas, Adriana, inclusive, Adriana, a nossa ideia de fazer o e-book e fazer o jogo é exatamente essa. Assim, eu já fui até na coordenação da faculdade e pedi, né, gente, eu quero ajuda, eu quero a imprensa, eu quero falar com o governador. Mulher, eu vivo batendo no prefeito, batendo na porta do prefeito, batendo na porta do governador, dos deputados. A gente sabe que a gente é amiga aí de um vereador, senador, deputado, secretário de saúde, qualquer coisa aí, né? Eu vivo pedindo apoio político, gente, porque, assim, infelizmente, aqui em Fortaleza, Adriana, não sei se tu é daqui ou se tu é do estado, Fortaleza, a mutilação entre adolescentes, que é o nosso público master, né, já é uma epidemia, tá? Quem trabalha em escola vai concordar comigo que a gente já está vendo isso com um crescimento, assim, absurdo. E as mães não sabem, né? Alguns outros colegas nossos profissionais não sabem sobre esse assunto. A família precisa ser orientada. A ideia do nosso e-book é essa. E até um apelo que a gente faz a vocês, né? E eu já pedi ajuda à faculdade, já andei conversando com o vereador, já conversei com o deputado,
Já falei com o secretário de saúde, porque a nossa ideia, tanto minha e da Ana, é fazer com que esse material seja gratuito, né? Seja disponível para a população. Eu sou professora, a Ana é psicóloga também, a gente ganha dinheiro, mas a gente tem isso como missão também, né? De ajudar as famílias. A gente realmente acredita que informação salva, né? Então, a gente vai trabalhar assim, né? E a gente está aqui hoje também, então a gente está contando que vocês vão nos ajudar, né? A gente está passando esse material para vocês, a gente espera que vocês repassem esse material nas escolas de vocês, nas comunidades de vocês, nas faculdades de vocês, porque essa informação, ela precisa ser passada adiante, né? Informação só tem valor se for compartilhada. E a gente vai sim trabalhar muito nesse sentido, a gente quer realmente que mais pessoas saibam, a gente quer ajudar mesmo. E é uma missão para a gente, né? E a gente conta aí com a ajuda de vocês, né? No futuro, para divulgar o material, para levar a gente na tua faculdade, para levar a gente na faculdade. E a gente vai adorar fazer parte disso. Então, com a minha ajuda. Vai até ter na minha faculdade, né? Que eu estudo aqui em São Paulo, na FAM, a Semana da Psicologia agora, né? Nossa, ia ser tão interessante. Acho que vai falar do suicídio também, mas a forma de você falar é fácil de entender. Nossa, parabéns. Pois, Adriana, a gente está aqui à disposição. Pode falar com a tua coordenação, que a gente leva esse material para o teu evento tranquilamente, tá? Tudo bem. Obrigada. O alívio, né, da automutilação dura pouco. Então, por isso existe a necessidade de fazer novamente. Né? Então, o sujeito que ele se automutila, se não for, né, por modinha, né, porque o outro está fazendo, ele vai voltar a fazer, porque ele vai, o sofrimento, né, o sofrimento emocional vai acompanhar, não vai acabar por conta de um episódio de automutilação, e como não vai acabar por 2, 10, 20 episódios de automutilação. Então, o sujeito que se automutila, ele vai estar em busca constante, né, desse alívio, e nessa busca do alívio, ele continua se automutilando por diversas vezes, né? Pode começar por uma vez na semana, aumentar, e vai aumentando, porque o alívio vai durando cada vez menos. Né? Ele expressa na pele o que não é possível expressar por meio de palavras. Então, assim, ele não consegue falar, ele não tem com quem falar, então ele vai colocar na pele tudo aquilo que ele está sentindo. Tudo aquilo que ele nunca falou para ninguém, tudo aquilo que ele não é capaz de lidar sozinho. Então, ele expressa no corpo o sentimento. Alguns jovens, né, algumas pessoas são desencorajadas a falar, a externalizar suas emoções. Então, assim, quando, né, o sujeito, a criança, o adolescente, ele é incapaz, ele é desencorajado, né, a falar sobre suas emoções, né, às vezes... Oi? Oi, Carla? Não fui eu não, Ana. Pode continuar. Não? Pronto. Quando eles são desencorajados a falar, né, a expor para fora o que eles estão sentindo, né, eu penso muito assim em relação às crianças, né? Quando elas estão chorando e os pais chegam e falam: ah, para de chorar! Ou por que você está chorando? Ou até os jovens mesmo, que às vezes estão tristes. Ah, por que você está triste? Você é tão bonita, você é tão bonito, você não pode. Né? Às vezes as pessoas não deixam os outros ficarem tristes. Né? Assim, não pode, é uma sociedade que te impede e que te obriga a ser feliz o tempo todo. Então, assim, quando elas não são encorajadas a falar o que elas sentem, porque elas têm que demonstrar uma felicidade o tempo todo, assim, vai ser impossível para elas
falar, né, quando elas estão no ápice da dor, quando o nível da dor sentida é muito alta. Então, assim, se elas já foram desencorajadas a vida toda a falar o que elas estão sentindo, vai chegar num momento que elas realmente não vão mais nem tentar falar, né? Então, elas vão simplesmente guardar para si e vão ficar guardando, guardando, até chegar um momento que essa dor vai ter que sair e elas acabam, né, se automutilando. Elas se machucam para recuperar o controle. Então, assim, quando ocorre, né, elas chegam no ápice do comportamento de se automutilar, é uma tentativa, assim, de recuperar o controle o mais rápido possível, porque a tristeza está tamanha, a ansiedade está muito forte e o medo, a angústia também estão elevadas. Então, elas acabam se machucando na tentativa de recuperar o controle das suas emoções e das suas vidas. Né? E o que é possível fazer? Né? Observar e interpretar o discurso dos jovens que praticam a automutilação. Né? Aqui também, a gente não vamos restringir a só apenas os jovens que praticam a automutilação, mas a todos os jovens, né? A todas as crianças. Perceber o discurso, permitir esse discurso, permitir que eles falem o que eles estão vivendo. Você está atenta a ouvir, está disponível para ouvir essas pessoas. E, assim, né, em especial, né, por conta do tema, esses jovens que praticam a automutilação, por conta, né, nesse discurso você conseguir entender se esse jovem, ele realmente só está se automutilando para alívio da dor, ou se esse jovem se automutila também, numa tentativa, se ocorre uma ideação suicida. Então, você tem que estar muito presente, muito disponível para interpretar o discurso deste jovem e estar atento para todo o discurso, além do comportamento que ele vai te expressar. Existe uma tentativa de se vingar do mundo, né? Assim, quando eles se automutilam. E ou deles mesmos, né? Além deles se vingarem, né, do externo, né, das pessoas, né, que estão fazendo algo com eles, uma tentativa deles se vingar contra eles mesmos, porque eles também se sentem culpados quando eles fazem a automutilação. Eles se sentem culpados pelo sentimento que eles estão sentindo, né? Assim, eles se sentem culpados por não conseguirem organizar, né, esses sentimentos. A automutilação, ela é diferente do suicídio, né? O suicídio, ele tem o objetivo da morte, né? De colocar o fim naquela angústia. Então, a pessoa, ela já tem a ideação, a ideia de que apenas morrendo, ela vai pôr fim em toda a angústia que ela vem vivendo. E a automutilação, não. A automutilação, ela tenta aliviar, né, os sentimentos. E existe uma taxa baixa de mortalidade, né, em relação à mutilação. Porém, a gente tem que estar bem abertos, né, para perceber e interpretar esse discurso desse jovem, porque, né, como mencionado, a automutilação, o jovem se coloca em risco, né, por conta da gravidade, né, da automutilação. Né, essa semana, né, atendi a uma jovem, né, que aquela que eu falei que se achava feia, que ela falou que ela se automutilava e que ela tinha ideação suicida todos os dias. Só que ela tinha muito medo, né, de praticar o suicídio, porque ela tinha medo de não conseguir e ter sequelas, porque um amigo tinha tentado suicídio, né, tinha tentado o suicídio por corda, né, por enforcamento, e os pais chegaram logo no momento e levaram ele para o hospital. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas. Então, ela tinha muito medo de tentar o suicídio por conta disso. Então, assim, ficar atenta a todo o discurso e a todo o potencial que essa criança, esse jovem,
né, esse adulto se coloca em relação a risco de cometer suicídio. Os ferimentos, eles podem se tornar mais intensos e numerosos, não reconhece o ato como algo a ser tratado, então, assim, raramente, né, o jovem, ele vai buscar um tratamento por conta da automutilação, porque ele não acredita que esteja fazendo algo contra si, né, ele está tentando simplesmente lidar com os sentimentos, aliviar os sentimentos deles. Então, muito difícil eles vão procurar tratamento. Essa menina que eu falei agora, ela só foi buscar tratamento porque ela é acompanhada por um psiquiatra, ela toma um medicamento e a psiquiatra dela disse que só ia atender ela novamente se ela fosse um psicólogo, né? Então, ela só estava lá porque, enfim, a psiquiatra disse que só ia atender ela, só ia renovar os medicamentos se ela fosse para um psicólogo e tivesse o acompanhamento psicológico. E sentir alívio das aflições que os atingem. Então, assim, tudo em torno é a busca do alívio de tudo que ele vem sentindo. Porque os maiores índices são de adolescentes, né? Assim, os maiores índices são em adolescentes, porque são os adolescentes que têm pouca maturidade, que não sabem lidar com sentimentos, que estão lidando naquele momento com... eles não são mais nem crianças, eles não são mais nem adultos. Eles estão em conflito com a identidade. Quem eu sou, né? O que eu sou, quem eu sou no mundo, que é o que eu vou ser, com quem eu quero parecer, ou com quem eu não quero parecer. Então, assim, eles estão passando por um momento de crise. E nesse momento de crise, muitos não sabem lidar com os seus sentimentos. Por isso, o maior nível, né, os maiores índices são de adolescentes que se automutilam. Esse é o maior índice de pessoas que se automutilam, está na fase da adolescência. Aí vamos compreender um pouquinho da adolescência. Né? A adolescência é um conceito do mundo moderno. Então, assim, antes não existia esse conceito de adolescência, como uma vez também não teve conceito de infância e foi criado. Compreender a adolescência no século XXI é emergir na geração do consumismo, individualismo e mudanças aceleradas. Então, assim, a gente está numa geração de que o adolescente quer tudo, que o adolescente tem muitas necessidades, que, tipo, um consumismo muito exagerado, que o meu amigo tem aquilo, tem um celular, né, de última geração, eu também quero, porque que eu não posso ter também. De individualismo, né, porque ele acaba se afastando um pouquinho da família para procurar a sua identidade. Então, ele acaba procurando os seus pares, procurando pessoas que se assemelham a eles, pessoas da mesma idade. E as mudanças são aceleradas e vão, assim, passando muito rápido, e eles vão vivenciando as mudanças muito rapidamente, no corpo e por fora, né? Porque eles não vão ser mais tratados como crianças, e eles não vão ser tratados como adultos. Então, assim, por mais que eles queiram ser tratados como se fossem adultos, eles não são adultos, mas eles também não são crianças. Então, quem eles são? Os anos 60 marcou bastante, né, essa fase da adolescência, porque foi nesse período que começou a entender esse sujeito, essa faixa etária, como adolescentes. Eles não são adultos nem crianças, né? A insegurança se torna, assim, traço próprio da adolescência. A adolescência é um espaço de muita insegurança, de entender quem eu sou, né? Entender, de se colocar no mundo, né? Daquele pontapé de ser reconhecido como fulano e não como apenas, né, o filho de cicrano, né? Eu sou esse aqui, eu sou diferente dos meus pais e eu sou um sujeito à parte. Mas como é que eu me coloco nesse mundo? Existem mudanças físicas, psíquicas e sociais na fase da adolescência. São passados por momentos de crise, busca por pares. A OMS define a adolescência dos 10 aos 19 anos. O Estatuto da Criança e da Adolescência define a adolescência dos 12
aos 18 anos. Né? Até assim, a definição de adolescência, né, de que ano começa e de que ano termina, é bem confusa, né? Não existe uma data assim, bem definida. Né? Um diz que começa com 10 anos, outro diz que começa com 12, outro diz que começa com 19, ou termina com 19, outro diz que termina com 18. Assim, até a definição, né, da idade que começa e a idade que termina é bem confusa. Costuma gerar instabilidade e agitação, episódios depressivos, comportamentos arriscados. Né? Os jovens se colocam muito em risco, né? Eles, tipo, até em risco de começar a bebida alcoólica, sair tarde da noite, voltar tarde, tipo, naquela tentativa de reforçar que ele é livre, reforçar a liberdade, reforçar que ele é um indivíduo à parte. E a automutilação está mais presente, assim, de início, entre os 13 e 14 anos de idade. É que as pessoas começam a se automutilar nessa faixa etária. Existem muitos grupos fechados, né, em redes sociais, para falar sobre a automutilação, e o bullying é um dos principais motivos, né, do jovem se automutilar. Existe uma maior sensibilidade dos afetos e a tentativa de lidar com as próprias emoções. Né? O jovem, ele tenta lidar com as emoções, tenta lidar com os afetos, mas às vezes eles não conseguem. Ao invés de uma psicopatologia, né, a automutilação é uma expressão de um conflito. Né? É através da automutilação que o sujeito expressa, né, o conflito que ele vem vivendo, o conflito interior. Comportamento da automutilação é um comportamento silencioso. A singularidade detalhada no corpo. E existe uma necessidade de escuta, né, de fazer ser escutado esse sujeito, esses adolescentes, essas crianças. Gente, eu encerro por aqui, né? Nós, a Inspirar e Crescer, encerramos por aqui. E aqui tá alguns, né, para caso alguém queira entrar em contato, meu Instagram, meu WhatsApp, meu Facebook. E é isso, obrigada. Ana, obrigada. Gente, vocês têm alguma pergunta? A gente já estourou o tempo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui para isso. Não gosto de massa, não. Não. Obrigada pelos elogios, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não.